Além das Americanas, outras 5 empresas revelaram rombos estratosféricos nas contas. Rombos como os das Americanas, cuja dívida já soma 47,9 bilhões de reais, também foram identificados em ao menos 5 grandes empresas nos últimos anos. Kraft Heinz, CVC, IRB Brasil, Via Varejo e Grupo Itapemirim. Os valores chegam à casa dos bilhões de reais. E cada caso teve um desfecho diferente. No mais grave deles, foi decretado falência. Antes de eu continuar, para você não perder esse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Agora que você já se inscreveu, vamos continuar, que tem muita notícia sobre essas gigantes do mercado. Kraft Heinz. A empresa foi acusada de falsificação de contratos. Em fevereiro de 2019, a Comissão Reguladora do Mercado de Capitais dos Estados Unidos apontou distorções nos balanços de 2016, 2017 e 2018 da Kraft Heinz. Os erros envolviam principalmente a área de compras, acusada de falsificar contratos com fornecedores, mascarando seus gastos e, por consequência, inflando seu lucro. A fabricante de alimentos corrigiu e republicou seus balanços, que passaram a apontar uma baixa contábil de 15,4 bilhões de dólares, ou 57,6 bilhões de reais na cotação da época. Depois, em 2021, a Kraft Heinz fez um acordo com a SEC e pagou multa de 62 milhões de dólares para encerrar as investigações por suposta má-conduta contábil. Entre os acionistas da Kraft Heinz está a 3G Capital, dos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Os 3 também são os principais acionistas das Americanas. CVC. A análise apontou erros contábeis entre 2015 e 2019. Em fevereiro de 2020, quando preparava o balanço do ano anterior, a CVC encontrou indícios de erros contábeis em valores transferidos a fornecedores. Inicialmente, a empresa disse que o impacto dessas inconstâncias poderia ser da ordem de 250 milhões de reais, considerando o período aí entre 2015 e 2019. Depois, o rombo passou a ser estimado em 362 milhões de reais. A situação se arrastou por meses. Um ano depois, 4 membros do Conselho de Administração renunciaram. Entre eles, Cristina Junqueira, que é a cofundadora do Nubank. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o CEO Leonel Andrade negou que a debandada tivesse relação com os erros contábeis. IRB Brasil. A empresa divulgava lucro, mas a auditoria apontou prejuízo. Uma análise da Esquadra Investimentos, feita no final de 2019, apontou para supostos erros contábeis em balanços trimestrais da IRB Brasil, como explicou a Folha de São Paulo. Segundo a gestora, a empresa acumulou prejuízo de 102 milhões de reais nos primeiros 9 meses de 2019. Mas a IRB divulgou lucro de 1,39 bilhão no mesmo período. A empresa também foi acusada de divulgar mentiras a respeito do investimento do bilionário Warren Buffett, aporte que nunca existiu. A crise custou à IRB ao menos 24 bilhões em valor de mercado à época e levou à renúncia do então presidente José Carlos Cardoso e o diretor financeiro Fernando Passos. Uma investigação interna confirmou as irregularidades e identificou os responsáveis pelas mentiras envolvendo o banco. Os nomes, porém, nunca foram divulgados. Via Varejo. A análise identificou fraude de até 1,2 bilhões de reais em balanços. Em dezembro de 2019, a Via Varejo, dona de Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com,
informou ter encontrado indícios de fraude nos balanços. A irregularidade, segundo a própria empresa, podia variar de 1,05 bilhão a 1,2 bilhão de reais. Boa parte desse rombo era relacionada ao pagamento de processos trabalhistas decorrente a demissões feitas desde 2011 e uma estratégia de enxugamento do quadro de funcionários. Uma investigação independente confirmou a fraude contábil, com um valor final de 1,19 bilhões de reais, dentro das estimativas iniciais. À época, a empresa disse ter reajustado os balanços e que não houve impacto relevante em seu fluxo de caixa. Grupo Itapemirim. Justiça decretou falência após 6 anos de recuperação judicial. Em recuperação judicial desde 2016, o Grupo Itapemirim teve sua falência decretada pela Justiça de São Paulo em setembro de 2022. A decisão definiu um prazo de até 180 dias para que o administrador judicial venda todos os bens da empresa, cuja dívida tributária soma cerca de 2,8 bilhões de reais. Credores acusavam o grupo de desviar dinheiro para financiar a ITA, companhia aérea que começou a operar em junho de 2021. As atividades da empresa foram suspensas repentinamente pouco tempo depois, às vésperas do Natal e Ano Novo, pegando passageiros de surpresa. Em fevereiro do ano passado, o então presidente do grupo, Sidney Piva de Jesus, foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e teve seu passaporte apreendido. O que será que está acontecendo com essas grandes empresas que operam em solo brasileiro? Será uma mera incompetência mesmo de gestão ou um senso de impunidade generalizado instalado em senso comum do brasileiro? Deixe nos comentários o que você acha desses fraudes.